Querido irmão e irmã, alegria para mim falar ao seu coração a sua vida. Sou o Padre Miguel Ângelo, também apresento o programa Caminhos da Fé, aqui na Rede Século XXI, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Agradeço a oportunidade ao Padre Eduardo, à irmã Luísa e toda a produção que me fizeram o convite para estar aqui, falando a você, ao teu coração. Somos chamados a profetizar. Todo batizado, hoje logo pela manhã, ao celebrar a Eucaristia, já celebrei 2 missas, e também fiz um batizado, uma criança chamada Rafael. E naquela alegria, ali na teologia do batismo, donde de criatura, passando a ser agora o Filho de Deus, sacerdote, rei e profeta. É desse aspecto do profeta que eu quero partilhar com você hoje, de uma maneira muito simples, muito natural, para que você consiga entender. Meu muito obrigado a você que me permite falar ao seu coração. Mas às vezes eu não me simpatizo com este pregador, às vezes eu não me simpatizo com este padre, mas eu gosto de você, eu me simpatizo com você. O chamado que Deus fez ao meu coração me permite te amar em todos os seus movimentos. Jesus tinha esta capacidade de amar o homem e a mulher, mesmo no pecado, mesmo distante. E nós hoje, como filhos e filhas de Deus, somos convidados também a profetizar. Você que já participou da Santa Missa no dia de hoje, você que também participará conosco através da Eucaristia, toda a liturgia hoje está nos convidando a anunciar a mensagem de salvação. Ser profeta nos dias de hoje, há um grande medo, talvez há tantos perigos, onde nós não queremos nos comprometer com aquilo que é a vontade de Deus. Prestem atenção na primeira leitura da liturgia de hoje. Eu não vou lê-la não, porque nós vamos participar da Santa Missa depois, mas o Senhor, quando chama Amós a profetizar, Ele diz: você é convidado a profetizar ao meu povo escolhido. Deus já tem um povo escolhido, basta que cada um de nós se coloque à sua disposição. Para ser profeta e falar em nome de Deus, em nome de alguém, é necessário a sintonia com o Espírito Santo, a sintonia com Jesus e com a sua própria vontade. Que a Trindade Santa, qual cada um de nós foi batizado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nos cumule de todos os dons e sabedoria necessários para esta caminhada profética. Não é possível ser um filho de Deus se não formos profetas. Porém, no chamado que Deus faz a Amós, Ele diz: você não precisa profetizar aos reis e aos governadores, você deve profetizar ao meu povo, o povo que eu escolhi. Quando a gente chega num trabalho, numa empresa, num local onde nós vamos desenvolver o nosso serviço, mesmo que este serviço seja de chefia, de liderança, eu não posso fazer o que eu quero. Por isso eu gostaria de falar ao teu coração, você como profeta de Deus, não pode fazer apenas aquilo que você deseja. Temos que ter um cuidado tremendo. Por isso eu quero ter este cuidado de falar de Jesus ao seu coração hoje, nesta tarde. Eu quero ter este cuidado para que a minha palavra seja a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela não ofende. A palavra de Jesus, ela não afasta. A palavra de Jesus, às vezes, até nos fere, mas Ele quer nos curar. A palavra de Jesus é aquela que vai alimentar a cada um de nós no verdadeiro esforço que devemos ter com a sua vontade. Os grandes profetas do Antigo Testamento, não é do Velho Testamento, do Antigo Testamento, donde o Novo Testamento está ali escondido, porque todas as profecias estão em relação e em direção a Cristo, aquele que vem para nos salvar.
aquele que vem para habitar na nossa realidade. Às vezes frágil, doentia, mas com muita alegria e muitas bênçãos. Por isso eu convido você, se é possível, você pegar a palavra de Deus. Há 2 profetas no Antigo Testamento muito falados e conhecidos por cada um de nós, que é o profeta Isaías e o profeta Jeremias. E todos esses 2, por isso que eu falei, vamos falar com simplicidade, algo que já é conhecido de cada um. O profeta Isaías, ele teve medo porque ele se sentia impuro. Ai de mim, estou perdido, com efeito eu sou um homem de lábios impuros, e vivo também no meio de pessoas e de um povo de lábios impuros. Quando Jesus faz o chamado dele na sua vida, como você se sente? Preparado? Apto a toda boa obra? Provavelmente não, pois isto não aconteceu em nenhum momento na Escritura. Todos aqueles a quem ele chamava, eles primeiro hesitavam por causa do medo e das preocupações. Isto é natural. Nós fomos preparados por Deus desde o momento da nossa concepção para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo e para adorá-lo. Esta caminhada que cada um de nós está fazendo em direção ao encontro eterno com Cristo, seja na pessoa do meu irmão, seja na Eucaristia, seja para depois desta vida. Esta semana, uma preocupação começou a rondar os meus pensamentos. E uma frase Deus colocava no meu coração, ele dizia assim, para que eu mesmo refletisse: tenho medo de morrer triste. Isso ficou muito forte quando eu fui num local me alimentar e a pessoa que me atendeu estava com o rosto muito fechado, com o rosto muito triste, muito pesado. E me veio aquele pensamento: se esta pessoa morrer agora, como que vai ser do outro lado? Obviamente, a misericórdia de Deus é infinita. Nós, padres, temos o hábito de irmos aos velórios, fazermos as orações, a oração da exéquia, e ali diante do falecido, que está deitado, no caixão, a gente pode perceber, até mesmo pelo semblante. E eu já ouvi muitos comentários em velórios: veja como ele morreu em paz, olha que serenidade o seu rosto está. E outras pessoas falam: nossa, mas ele estava pesado, estava com aquela cara feia. Hoje esta preocupação ronda os meus pensamentos. Tenho medo de morrer triste. Por isso, o verdadeiro profeta, o servo de Deus, não pode se dar o luxo de esmorecer. Até a gente se cansa, somos humanos. Podemos descansar, podemos nos divertir, podemos viajar, podemos nos retirar em algum instante para restaurar e recuperar as nossas forças. Jesus fez isso com os seus discípulos, mas ele estava atento à missão. Ele não se perdia diante da missão. Aonde ele ia, o povo realmente estava ali, não vamos dizer incomodando, mas insistindo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu olhar em direção à minha vida. E nós, consagrados que somos, e todo batizado, deve viver neste mundo como se não vivesse, como se não fôssemos deste mundo, porque aí nós estamos preparados em sintonia com a vontade de Deus, que passa por mim, mas também está na vida daquele que eu encontro pelo caminho. E como é bom, quando nenhuma preocupação, nenhuma tristeza, nenhum conflito, mesmo que eu os tenha, mas que isso tudo não me atrapalhe a estar integralmente diante do outro, com a vida. As pessoas que nos procuram, às vezes querem apenas serem ouvidas. E às vezes uma palavra mínima que seja, que nós dispensamos, e eu tenho certeza que aquela palavra que é certa, aquela palavra que tem carinho, aquela palavra que tem emoção, mas aquela palavra que tem seriedade, porque Jesus, por mais que ele era acolhedor, misericordioso, amigo,
ele era sério na missão. Ele caminhava e por onde passava as pessoas queriam tocá-lo, as pessoas queriam ouvi-lo, mas ele não perde a vontade de Deus que está instalada na sua existência. Ele não perde o foco que é a cruz, que é a salvação de toda a humanidade. Estamos no serviço. A campanha da fraternidade deste ano diz: eu vim para servir. E o serviço realmente me completa, me alegra, dá um sentido ao chamado de Deus. Ah, padre, mas eu não sei pregar, eu não sei falar igual o senhor, eu não sei nem ler, talvez, a Escritura, eu não tenho as facilidades que o senhor tem. Mas será que tudo sempre foi assim? Não! No meu passado também eu não falava desta forma, eu era muito tímido. Até mesmo na escola eu me recusava a apresentar os trabalhos por causa da timidez. Mas, meu irmão e minha irmã, eu quero falar ao teu coração. Em Deus, todas as mudanças são possíveis. Ele pode realizar um milagre nesta tarde, no seu coração, na sua vida. E eu creio, porque Ele realizou muitos milagres quando passou por aqui. Ele realiza muitos milagres, pois Ele está no meio de nós. E Ele pode mudar a sua vida se você assim permitir. Dias atrás o Evangelho dizia e trazia aquela mensagem que Jesus, ao retornar à sua cidade natal, Ele não pôde realizar milagre algum. Diz lá a Escritura que Ele realizou algumas curas pela imposição das mãos na vida de alguns que estavam enfermos. Isto é prova de que a fé que nós recebemos da igreja, a fé que nós recebemos de Deus, o munus que nós recebemos para evangelizar e profetizar, é preciso se efetivar em cada passo que eu dou em direção a Cristo. O passo que eu dou em direção a Cristo é a mão estendida ao meu irmão e à minha irmã. O passo que eu dou em direção a Cristo não é somente falar de misericórdia, não é somente falar de amor, não é somente falar da paz, mas é ser a paz, é ser a misericórdia, é ser a salvação na vida de tantos e tantas que estão nos esperando. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, o reino é de Deus. O serviço está sendo partilhado comigo e com você. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. O próprio Deus fala ao profeta: antes mesmo de te modelar, no ventre materno, está em Jeremias, no capítulo 1, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Isto precisa estar presente na minha vida e na sua vida. É a certeza que Deus te faz este chamado agora. Deus atualiza e eterniza na sua vida o chamado dele agora. E eu falo como um que foi chamado por Deus, como um profeta que entendeu aquilo que ele queria. Ser profeta e sermos chamados a evangelizar, como eu disse, quando nós chegamos num local que eu preciso executar um determinado serviço, um determinado trabalho, eu não posso fazer o que eu quero. É preciso uma sintonia com tudo aquilo que já está acontecendo, com toda aquela corporação que eu me permiti e aceitei a participar. É preciso escuta, é preciso se deleitar para reflexão, para realmente entender o que é necessário. Você hoje, neste domingo, 15º domingo do tempo comum, pôde também perceber, ou poderá perceber no Evangelho, Jesus enviando 2 a 2, fala assim: vá apenas com cajado, o sinal daquele que pastoreia, que conduz, que aponta que o caminho é o Cristo. Não leveis muitas coisas pelo caminho, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Esteja disponível. Onde quer que você chegue, ali terá o necessário para a vossa caminhada, para a vossa sobrevivência. Nos falta confiança, porque temos medo. Às vezes na minha vida também é assim. Eu, para decidir uma situação,
e aceitar o chamado de Deus, todos os dias na minha vida, há sempre grandes resistências, às vezes por medo de errar, às vezes por medo de não saber o que fazer e o que falar, mas o que eu não posso é me trancar, eu preciso me lançar na confiança de que Deus está cuidando de mim, de que Deus está cuidando do seu rebanho, porque o rebanho é dele. Se Ele chamou, Ele vai capacitar-nos, e se Ele me chamou a profetizar, Ele está preparando corações, Ele está, na verdade, preparando terrenos, e esta fertilidade que o próprio Espírito Santo deve provocar no seu coração, é obra do Altíssimo, é obra de Deus. Eu não tenho o poder de mudar a sua estrutura, eu só posso te auxiliar, eu só posso proclamar a palavra que me atingiu na minha própria existência. E o profeta Jeremias, ao escutar o próprio Senhor que o diz, eu te constituí profeta, não profeta de uma pessoa só, apesar que eu estou falando com você, que é uma pessoa, né? Às vezes é fácil falar a multidões, mas quando nós falamos na individualidade, no coração daquele que sofre, no coração daquele que está esperando por muito tempo aquela palavra que o reanime. Por isso, sempre quando eu saio de casa pela manhã para celebrar a Eucaristia e passar todo o meu dia servindo aos irmãos e às irmãs, e nisto eu estou servindo o chamado que Deus me fez e me faz a cada instante, eu olho no espelho e me decido que eu preciso mudar a minha figura, o meu aspecto, que talvez está triste, que talvez está desanimado, que talvez está preocupado, como eu disse, aquela pessoa que eu encontrei pelo caminho. Será que ela não se preocupa de morrer triste? Nós não podemos nos dar a permissão de entristecer-nos por um instante sequer nesta vida, mesmo que sabemos que isto vai nos perseguir, que as dificuldades irão bater à nossa porta, mesmo sabendo que nós vamos adoecer, às vezes uma dor de cabeça, às vezes um resfriado, às vezes uma gripe, às vezes uma dificuldade no trabalho, às vezes um relacionamento que foi rompido, com aquela amizade que eu tanto gostava, com aquele namorado, namorada, com a esposa, com o esposo, com aquele filho que às vezes está longe de casa, com aquele que decide fazer um trajeto totalmente contrário àquilo que eu sonhei para ele, que eu sonhei para ela. Como nos é difícil entender a vontade do Senhor. Jeremias disse a Deus: ah, Senhor, eis que eu não sei nem falar, porque eu sou ainda uma criança. Realmente, nas mãos de Deus, não podemos ser infantis, né? Mas temos que nos comportar como crianças, na liberdade, no amor, na compreensão, na gratuidade, na disponibilidade, na honestidade, na verdade, né? Tudo isso perpassa a vida de uma criança, se nós formos observar. Às vezes aquela criança que grita, aquela criança que não dorme, aquela criança hiperativa, talvez está sinalizando que na vida da família algo não está bem. Ontem mesmo uma grande amiga minha me procurou, falando da sua filha, que ainda é uma criança. E eu falei, vamos conversar, vamos ouvir esta criança, o que ela tem para dizer. Vamos observar por que este comportamento está rondando esta criança. Mas vamos também escutar os seus pais. Vamos auxiliar os seus pais a saber lidar com este movimento que acontece naquela casa. É possível mudar. Quantos testemunhos eu já presenciei? Quantos testemunhos você também já presenciou na sua caminhada, na sua vida? Quantas curas e quantos milagres Deus já operou através da sua fé? Que Ele disse, né, às pessoas, vá, a tua fé te salvou. Ele nunca falou, vai, eu te curei, vai, eu te libertei. Não, Ele falou, vai, a tua fé te salva, vai, a tua fé te cura, dando-nos também esta corresponsabilidade pela vida do reino. Mas não basta sermos curados, mas não basta que Jesus realize milagres na nossa vida, mas não basta ouvir palavra de salvação, é preciso assumir a postura, a vida de profeta. E falta-nos às vezes nas nossas comunidades, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, alguém que seja profeta.
E o profeta não é aquele louco que sai gritando de qualquer forma, porque aquilo que nós proclamamos é palavra de Jesus, é palavra de Deus. Por isso que eu falei com você, é preciso ter cuidado, é preciso ter realmente respeito por aquilo que eu estou anunciando, porque aquilo que eu anuncio é vida, e a palavra tem um poder que às vezes nós não temos mais ideia. Nós falamos por falar. Quando a gente vai fazer um lanche em algum local público, almoçar em algum restaurante, são tantas falas, parece realmente uma torre de Babel, ninguém se entende, e às vezes é até difícil se alimentar. Outro dia eu pensava, as pessoas gritam, falam num tom de voz muito áspero, muito alto, uns com os outros, ninguém se compreende, é todo mundo querendo impor a sua verdade, a sua história, porque às vezes não tem quem os ouve no dia a dia. E às vezes aquele momento de alimentação, aonde os alimentos vão me dar a energia necessária para as minhas células, isso vai se transformar em mim, na minha vida. Eu preciso respeitar, aquele momento deve ser sagrado, eu não posso comer de qualquer jeito. Deveríamos realmente nos alimentar como num rito, como a gente participa das celebrações, precisamos aprender a fazer tudo de uma maneira grandiosa, fazendo diante de Deus uma reverência e uma gratidão. Mas nós perdemos tudo isso e vamos levando a vida de qualquer forma, de qualquer modo. Mas eu não sei falar, eu sou como aquela criança. Deus disse a Jeremias: não digas eu sou ainda uma criança. Deus exclama em voz alta. A misericórdia de Deus, o amor de Deus no Antigo Testamento, bem como a ira de Deus que também se apresenta, às vezes as pessoas perguntam: padre, mas parece que Deus está com raiva, tem uma ira. Sim, às vezes nos escritos sagrados, tem lá, né, esta emoção de Deus demonstrando algo muito pesado, mas está na mesma sintonia do amor que Ele tem por cada um de nós. Às vezes é preciso ferir, às vezes é preciso seriedade por amor. Não é assim que às vezes nossos pais nos educaram, né? Às vezes tivemos um puxão de orelha, às vezes nós ouvimos um grito mais áspero, às vezes não nos acostumamos, mas ouvimos alguns nãos, não pode, não deve, não é agora o momento. E precisamos educar, porque nós funcionamos assim. Se tudo for permitido, a mim e a você, que profetas nós seremos? Que obediência nós teremos à palavra de Deus? Será impossível, nós vamos fazer aquilo que quisermos. Eu acho que assim é melhor. Eu penso que assim talvez dê certo. Você pode até tentar, não há problema algum, mas pode dar errado. O profeta, ele tem uma sintonia com Jesus tremenda, meu irmão e minha irmã, que mesmo que ele resista, mesmo que ele tenha dúvidas, ele espera. Mas chega um momento que não tem mais como esperar. Deus fala: é agora que você deve ir, é agora que eu te mando profetizar. E você vai, mas com cuidado, ao saber que todo o povo que você deve anunciar é de Deus, como ele disse para Amós hoje. Não precisa falar aos reis, fale ao povo que é meu. Esse povo já é escolhido, este povo já é cuidado, este povo já é amado e já está preparado para que a sua mensagem o alcance. Olha que maravilha, é um movimento, tanto que vai e que vem é Deus. Por isso você não precisa ter medo, por isso você não precisa de muitas coisas, como Jesus diz no Evangelho, né? Você precisa de poucas coisas. Perseguições? Teremos, né? Chegou na cidade que não te acolhe, ele fala: sacude a poeira dos pés, continua a sua caminhada, sabendo que você está evangelizando e profetizando por causa do chamado de Deus que está em você. Não é falar assim: estão falando mal de mim, estão me perseguindo por causa de Jesus. Nós não podemos usar, às vezes, o nome de Deus em vão. Tudo, aí a gente vai colocar Deus na frente, falar que estão falando. Não, tem coisas que você vai precisar resolver, tem coisas que você vai precisar lidar, tem coisas que você vai precisar enfrentar e que são suas, que às vezes você criou e que não tem nada a ver com a missão, né? Então tem coisas, por isso que a gente precisa buscar a santidade, o perdão dos nossos pecados,
a harmonia com Jesus, porque aí, quando você começa a alçar perspectivas novas, realmente inclinando-se até o chão, como fez o próprio Jesus, as coisas começam a dar certo. Mesmo que você alce grandes voos, mesmo que você vá lá embaixo, em todos os momentos da sua vida, você não se permite morrer triste. Porque você pode morrer hoje, você pode morrer daqui um pouco. E eu não posso passar ou continuar a vida, porque a vida já começou desde a minha concepção e ela é eterna, apenas um processo de morte que vai nos acontecer humanamente falando, e eu não posso me permitir, né, como eu disse para vocês, ilustrei, que às vezes no caixão eu tenho a cara feia. Eu quero estar lá no caixão com a cara sorridente, mesmo que eu não esteja sorrindo, mas minha alma está alegre, minha alma está contente, e precisamos pensar sobre esses aspectos que fazem parte da vida. A morte, ela acontece em todas as famílias, e vai acontecer com cada um de nós. Até mesmo a teologia do batismo, ela vai nos inserir na perspectiva da morte de Cristo, para que com Ele possamos entrar nesta vida que é eterna. Jeremias, então, apesar dos seus medos, vai assumir diante de Deus a missão. Não digas eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviar, olha só, é Deus quem vai enviar. A quem eu te enviar, você irás falar tudo o que eu ordenar. Não temas diante de ninguém, porque eu estou contigo para te salvar. Deus estendeu a sua mão, tocou a boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca e no teu coração. Vê, eu te constituo hoje, agora, sobre as nações e sobre todos os reinos, sem medos, para arrancar, destruir, exterminar, demolir, construir e plantar, e deixar que o próprio Senhor possa cuidar. Somos chamados a profetizar. Somos chamados a estar na sintonia com Jesus. Há momentos que é preciso também silenciar, calar, confiar. Há momentos até mesmo que o próprio Jesus dormiu na barca. E há momentos que Ele, às vezes, está provando a nossa fé para ver se estamos atentos, corajosos. Você, meu irmão e minha irmã, também é convidado a profetizar. Louvado seja Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo.